Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser completamente diferente do que eu posto por aqui, porque eu comecei a reforma do nosso quintal, né? Então eu resolvi mostrar pra vocês também um pouquinho do que tá acontecendo por aqui. Só que assim, gente, ainda está em processo por algumas questões, né? Então eu fiz algumas coisas. As filmagens que vocês vão ver aqui agora foi ao longo de 2 semanas, porque eu mesmo tô fazendo, gente. Fui por alguns atalhos, porque eu queria dar certo, mexi com cimento, coisa que eu nunca tinha feito, né? Com cimento puro, eu já tinha mexido com cimento cola, né? Em algumas partes, mas enfim, resolvi mostrar pra vocês, pra documentar aqui no canal, porque assim, gente, a reforma aqui do quintal já tem alguns bons anos que já devia ter feito, porque quando a gente construiu aqui já tem 9 anos. Tem quase 9 anos que a gente mora aqui na nossa casa, que a minha mãe cedeu aqui o espaço no quintal dela, então acabou prejudicando a parte da área construída da minha casa, porque ficou sem reboco. Enfim, gente, por pedreiros assim horríveis que entraram na nossa vida, a gente teve muita dor de cabeça. Então, para não repetir isso, eu mesma resolvi, e por questão financeira também, né, gente? Eu não vou mentir, não tá numa situação muito fácil. Então, e como eu amo, gente, esse tipo de coisa, eu adoro reforma, eu amo vídeo de reforma, né? Eu resolvi fazer. Meu marido me ajudou em algumas coisas, mas a maioria eu mesmo estou fazendo. E é isso, gente. Eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês. Não tá longe de estar pronto esse quintal. Muito longe. Mas conforme eu for fazendo, eu vou documentando e trazendo aqui no canal. Às vezes vai ser vídeo específico sobre isso, vídeos mais curtinhos. Ou às vezes eu vou inserir ali no meio da rotina, né? Da produção do delivery, da produção dos doces, enfim, tá, gente? Então é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E já aproveita e se inscreve aqui no canal. Já ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo você receber. E é isso, gente, sem mais enrolação, para lá pro vídeo. Então, pra começar, gente, eu resolvi mostrar pra vocês como é que tava o meu quintal. Meus filhos aí tava brincando, só que eu já tinha raspado aquela primeira parede, né, porque eu não ia mostrar pra vocês, mas eu resolvi mostrar, gravar, até pra ficar documentado aqui no canal, pra gente ver futuramente como é que estava o meu quintal. Então, como eu falei, o meu quintal estava, né, eu compartilhado com a minha mãe, estava muito sem acabamento. Desde quando a gente se mudou, nunca mais foi pintado, né? Ou seja, antes da gente se mudar, não tinha sido pintado esse quintal. E essas partes quebradas perto do portão são porque se não tiver quebrado, esse portão não abre, né, gente? Que é uma história muito longa, né, que meu pai tinha feito aqui em casa, mas enfim. O que eu sei agora é que vai ser um desafio pra mim conseguir dar acabamento nesse quintal, nessa parte ali do portão quebrado, e conseguir continuar subindo esse portão, ficar fechando, abrindo, enfim, né? Ele tem utilidade, né? Então, mostrando aí a parte da área construída, realmente são essas que estão com os blocos expostos para poder bater a minha laje, para fazer o alicerce da minha casa, né? O restante era parede que já era construída, né, da minha mãe, que era o telhado dela. Então, essas vigas, esses canos, toda essa parte, os blocos são parte da minha casa, né? Enfim, vocês viram ali uma cortina pendurada, tem esse TNT, porque a gente fazia muito pra disfarçar a parede, que quase toda tá nesse estado, gente. Aí raspando, foi muito fácil de raspar essa parede, eu até levei um pouquinho de susto, porque não é só a tinta que estava descascando. Na parte de cima era realmente mais a tinta, mas ali embaixo o cimento estava muito fofo, né? Então, conforme eu fui raspando tudo, eu acabei mostrando o cimento e não passei o cimento cola, eu não mostrei pra vocês, né? Mas ali no isopor que eu já tinha colado, eu só mostrei pra vocês que eu passei a tela e fui dando acabamento com a massa corrida, né? Então, gente, desculpem a filmagem, mas é porque eu pego nesse quintal assim, mas na parte da noite, na parte que eu não tô trabalhando, né, com o delivery, então, por isso que tá um pouquinho escuro. Já agora eu vou mexer com a parte do cimento pra fazer o reboco na parte de baixo do quintal, então por isso que tava de dia, era na terça-feira, dia de terça-feira, o meu delivery é fechado, então eu fiz o traço do cimento que é 3x1, é uma medida de cimento para 3 de areia. Então, eu já tinha colocado a areia ali na caixa, aí eu só fui colocando o cimento na mesma medida, gente. Eu usei essa medida da latinha para fazer a medição da areia, então eu tô usando ela para medir o cimento para poder dar certinho também, né? Para não ficar com um traço muito forte, porque como é só um reboco assim mais para
tapar buraco, dar uma estrutura um pouquinho a mais, não é realmente um reboco estrutural, é somente assim, tipo, pra fazer acabamento, então é o tranquilo, é o 3x1, né. Mas se você for fazer outra coisa, você precisa pesquisar pra deixar o seu traço mais forte. Enfim, gente, aí é só ir misturando muito bem antes de colocar água e colocando água até dar o ponto do cimento ali pra gente fazer o chapisco. Eu acabei não fazendo chapisco, tá, gente? Já adiantando aqui pra vocês. Eu fui passando direto ali na parede mesmo e deu super certo. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be Tá vendo, meu amor? Foi dar bem feito! Você gostou? Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Aí, gente, na última ali, vocês viram que eu coloquei água demais? Se eu tivesse colocado um pouquinho a menos, tinha ficado perfeito. Então, pra consertar, eu coloquei só mais um pouquinho ali de cimento, mas bem pouquinho mesmo, mais salpicando, né? Pra deixar ele grossinho, aí chegou assim na textura perfeita. E pra começar a passar esse cimento na parede, ela precisa estar um pouquinho úmida, porque senão não cola, né? Então eu já tinha raspado tudo certinho. Eu acabei não gravando tudo pra vocês, gente, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, mostrando só a mesma coisa, né? Mas aí eu raspei e fui molhando ali com a vassoura pra não deixar nem encharcado, mas ela também precisa ficar úmida. E eu tentei, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu celular, porque eu fiz essa parte todinha e eu achei que tava gravando e não estava, né? Mas enfim, como eu ia falando, eu não consegui ficar jogando como o pedreiro joga, sabe? Assim, com a colher. Então eu fui usando a espátula mesmo. Vocês vão ver que mais pra frente eu vou mostrar isso. Então aí nessa hora eu tava passando a desempenadeira, né? E uma coisa que essa parede tá é que ela tava muito ondulada, gente. Então essa primeira camada de cimento foi muito assim pra tampar os buracos maiores, mas ficou ainda bastante ondulada, né? Eu fui tentando deixar o mais reto possível, tirando assim os excessos, da onde tava com muito, onde tava com pouco, mas eu vou ter que dar um acabamento. Aí eu não sei se eu vou passar mais uma camada de cimento ou eu já dou acabamento com a massa corrida antes de pintar. Eu ainda tô decidindo, gente. Como eu falei, essa reforma vai ser bem demorada, porque eu vou bem aos poucos com ela, né? Mas aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Então, eu tava fazendo assim, pegando com a própria espátula e passando no cimento, né? E onde a parede tava muito seca, eu já fui molhando logo de novo. E passava o cimento e colava e fazia as empenadeiras, gente. Tentando deixar o mais reto possível essa parede. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. A
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. E conforme eu ia vendo que o cimento ia secando, né, eu já fui passando a esponja de bucha de lavar louça mesmo, gente, molhada, pra poder dar acabamento e deixar ele mais lisinho possível. O certo é aquelas esponjas de lavar carro, sabe, bem grandona, que você compra mesmo no material, mas aqui a gente usou o que tinha disponível. E a bucha deu super certo, gente. Ela úmida, não encharcada, ela úmida. Você vai passando assim movimentos circulares que vai deixando assim perfeito seu reboco, tá? E outro ponto importante, gente, é que esse reboco era realmente assim só pra dar acabamento. Ele era bem fininho, né? Não é um reboco estrutural. Então por isso que eu estava fazendo, tá? Mas aí ele ficou assim, depois de pronto. Depois que eu terminei, né, dá pra ver bem a diferença da onde não tá com acabamento e da onde tá. E aí, gente, dei continuidade a algumas coisas depois de alguns dias já que tá seco. Eu tô mostrando aí pra vocês, né, como é que ficou o cimento. E também eu tinha aproveitado pra colocar no chão, né, em outro dia eu acabei não gravando pra vocês, né, mas eu lembro que tinha esse buracão e o buracão aí na parede eu consegui fechar. Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. Como eu disse, né, eu mostrei algumas coisas que eu fiz, não mostrei tudo, porque esse vídeo, gente, eu estou gravando em dias que tá fechada a loja, ou em horários que meu filho tá em casa, e como vocês sabem, ele usa este celular, né, então às vezes eu queria gravar, mas não conseguia, porque ele estava com o celular, né, mas conforme eu for fazendo, eu vou gravando pra vocês, vou atualizando, vou mostrando tudo, né, essas partes de cimento eu mexi sozinha, né, meu marido não mexeu, porque essas coisas, gente, eu adoro mexer com obra. Então eu gosto de fazer, aí ele fica com os meninos em casa aqui dando de conta deles. E eu mexendo lá embaixo. Mas ali na parte do isopor eu tive a ajuda dele, tive a ajuda do meu cunhado, né? Eles me ajudaram em algumas partes, né? Então, conforme eu for fazendo agora, tocando a obra de novo, que já tem uma semana que eu não mexo, eu vou gravando e vou mostrando pra vocês, tá, gente? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu tô sumida aqui do canal, gente, mas tá acontecendo muitas coisas em relação às vendas. Minha cabeça não tá boa, né? Então eu peço até desculpa com vocês, quem me acompanha aqui, e que eu sei que eu tô em falta com vocês, gente. Eu vi hoje, já tem 12 dias que eu não posto vídeo aqui no canal, o que é muita coisa, né? Mas a gente vai indo, gente. Não vou prometer mais nada pra vocês, mas prometo que eu não vou desaparecer daqui do canal, tá? E vocês vão ver que a cada vez mais vai mudar o conteúdo aqui no canal. Infelizmente, gente, não era o que eu queria. Vocês sabem, não queria mudar as coisas, mas estou sendo forçada. Então, o canal aqui não vai ser mais sobre delivery, vai ser sobre a minha vida. Enfim, esse canal já foi sobre maquiagem, então mais uma mudança não vai me matar, gente. Eu vou continuar seguindo em frente, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.